minha gente? Bem-vindos a mais uma live do Terapias Podcast. Hoje com um tema que é muito divagado, assim, mas a importância que isso tem na vida, no nosso viver, de como nós olhamos a vida, de como nós podemos, vamos dizer assim, viver melhor, sem pensar nem no antes e nem no depois, mas o agora. Bom, mas sem mais delongas, deixa eu chamar aqui a minha convidada de hoje. Entrar aqui na sala. Será que eu fiz certo, gente? Aí. Oi. Boa noite. Boa noite, deixa eu ajeitar o áudio aqui. Como é que tá chegando aí pra você o áudio? Tá bom? Tá bom? Tá bem bom. Tá. Tá, o que tu tem aí atrás aí, tá? É uma borboleta, um passarinho? O que é que tem aí São atrás? as minhas asas. É um Ai, painel de asa. nossa, viu? Essa convidada aqui não é qualquer uma, né? Ai, é que eu amo Ai, esse painel. Eu lindo. acho que tem muito desse acolhimento, né? Quando a pessoa chega, que ela se sinta acolhida. Sim. Ai, que lindo. Então, hoje, Marley, vamos falar de um tema muito importante, na verdade, porque às vezes as pessoas não param para pensar na importância do que a gente vai falar hoje. É. Mas, primeiramente, eu quero apresentar a minha convidada. Tá, primeiro eu vou falar do que. É que assim, essa moça aqui, ela faz de tudo, de tudo. Ela tem, como ela mesma falou, um painel de muita coisa. Mas vou falar das principais atribuições do que ela mais hoje está atuando e no que ela realmente se especializou. Então vamos lá que eu fiz uma cola aqui para mim. Então, bem-vinda, então, Marley Bertoletti. Ela é reikiana desde 2001. Em 2004, ingressou na programação neurolinguística, tendo mais de 920 horas de prática. Em 2011, iniciou sua jornada de práticas em grupo de biodança. E em 2022, recebeu a certificação internacional de biodança. Então, né? E em 2011 também iniciou a jornada de linguagem do corpo com a Cristina Cairo, que, né, é uma referência brasileira na linguagem corporal, que particularmente eu adoro, né? E também atua em técnicas de cores chinesas e florais, como técnicas auxiliares terapêuticas. Então vamos falar um pouquinho, deixar um pouquinho a Marley falar, se apresentar um pouco. Ai, obrigada, Melissa. Tu viu só quando a gente estava falando ali nos bastidores, né? A respeito das ferramentas que eu uso, das formações que eu tenho, né? É tão, é tão grandioso esse caminho do autoconhecimento, porque a gente vai conhecendo várias ferramentas, né? Várias abordagens. E aí, ao longo dessa jornada, a gente vai tendo uma afinidade ou um resultado melhor, que a gente vai, assim, querendo estudar mais, se aprofundar mais. Então, a gente fica com aquele conhecimento amplo de várias ferramentas, mas sempre tem aquelas que você domina melhor, eu entendo, né? No meu caso, eu passei a dominar melhor porque eu vi o efeito em mim. Então, isso fica mais fácil da gente transbordar no outro quando a gente tem esse feedback, né? E Pelo que a essa, gente vê de resultado, né? e essa identificação, né? Porque a gente sente, né, quando tem alguma coisa mexendo com a gente. Mas falando nessas questões de ter muita bagagem, é incrível como muitas coisas que a gente acaba aprendendo, a gente acaba vindo pra gente, acabam levando para o mesmo lugar. Então tudo a gente se interessa. Aí, aí o desafio é focar, né? Eu tenho uma dificuldade nisso, de focar, por quê? Porque tudo é interessante, tudo. Então a gente poder auxiliar, fazer tudo que a gente percebe que faz diferença pra gente, É, primeiro pra gente e depois pro outro, mas que a gente consiga assim ir para
para o lado que faça mais sentido, porque daí a gente consegue auxiliar da melhor forma, né? Essas duas identificações são muito interessantes. A linguagem corporal, propriamente dita, que eu também sou analista corporal, a gente usa como acessório, né? Como também uma ferramenta, porque isso a gente consegue às vezes visualizar algumas coisas e não necessariamente fazer uma análise corporal. Uhum. A gente calma que a gente não fica analisando todo mundo, só quem a gente quer, né? Que no caso é todo mundo. Que no caso é Não, todo mundo. não, às vezes quer saber, tá? Mas às vezes a gente, olha, tá tão. Enfim, é que também, se a gente gosta, né? A gente às vezes quer procurar respostas. E até mesmo porque a linguagem corporal nos ajuda no sentido de que a gente consegue perceber nas pessoas o caminho que faz mais sentido para elas, né? Então, às vezes, o próprio corpo fala muitas coisas sobre a pessoa. Então, às vezes, a gente pode entender ela melhor, num caso de trabalho, posicionar ela da melhor forma, né? Auxiliar no processo, porque às vezes a pessoa não se encontra e realmente ela não vai se encontrar naquilo, porque não Uhum. é da essência dela, ela pode ser deixada para outra área, enfim, a gente pode É. divagar muito sobre isso, né? E sabe, Melissa, que assim, não tem como a gente não olhar para as pessoas e acabar fazendo essa análise delas, porque isso acaba sendo até uma maneira respeitosa da gente tratar a pessoa, porque quando tu já detecta a personalidade dela pela consciência corporal que ela está nos transmitindo, a gente já tem uma abordagem, às vezes, de diálogo totalmente diferente de uma outra pessoa. Uhum. Porque acaba se tornando uma coisa natural de tu olhar para aquele perfil e tu já saber uma maneira de conversar com a pessoa sem que cause um desconforto, né? Sim. Uhum. Não, na Sim. verdade, tudo que a gente pode usar a nosso favor e, consequentemente, a favor do outro, para que a estratégia de comunicação seja mais assertiva. Claro que as pessoas não têm receita de bolo, né? Cada um do seu jeitinho, cada um com suas vivências, né? Eu costumo falar muito na astrologia, que eu sou astróloga também, mas que a gente tem a nossa essência, mas muitas vezes as vivências nos moldaram de formas diferentes. Tu pode ter um mapa que te leva para um lugar e tu acabou se direcionando por outro. Então tem muito disso, mas a essência, quem tu é, o corpo ele expressa muito também, Uhum. né? Exatamente. Mas tu sabe, uma coisa que eu não falei nos bastidores para ti, mas tu sabe que em 2009 eu fiz o meu mapa astral e já naquele momento em que eu fiz o mapa, já me foi direcionado que eu iria trabalhar nessa área de terapias. E naquele momento eu não validei. Eu pensei, não, esse negócio de Porque mapa astral aí não tá certo. E olha que interessante, porque depois o universo foi conspirando, tudo foi se alinhando, porque eu estava na área comercial, eu era representante de calçado. Então, tu imagina, uma pessoa que fazia uso das ferramentas terapêuticas para bater meta, para me sentir segura de todo o trabalho que eu fazia com a equipe, porque eu organizava showroom, eu viajava muito, então eu tinha que ter todo um trabalho, um preparo emocional para lidar com isso, né? E mais vida pessoal, assim, vida que anda, né? E aí, quando eu fiz o mapa, que ele falou que eu iria trabalhar nessa área, eu pensei, esse negócio de mapa astral aí não funciona. porque é teu signo mesmo, Marley. Eu sou virgem. Virgem com Virginiana tudo ascendente. certinho, Virgem. alinhadinho, direitinho. Eu, como uma boa É, aquariana, eu já fiz muitos mapas astrais, né? Porque eu gosto disso. E é claro que eu acabei encontrando a maneira, no meu mapa, é a maneira que eu acredito que falte, olha que eu gostaria de ter. só. Então, eu acabei inserindo um formato diferente de ver, porque é como eu gostaria de ver, porque às vezes as respostas que a gente quer, enfim. Mas, sem mais Sim. delongas, eu conheço a Marley, não vamos falar de datas e Datas. nada em específico, porque isso é irrelevante. Mas desde o primeiro grau, né, Marley? Nossa. Nossa! Nos reencontrarmos. E foi uma. Eu não sei como é que foi pra você,
Mas eu senti, tipo assim, eu tô toda arrepiada, guria. É que assim, pra tu ver como é que é as coisas, o mundo gira, 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 e o que é pra acontecer, ele consegue se Sim. moldar de modo Uhum. que se encontre novamente, né? É, Porque não necessariamente estando verdade. perto se encontra, E, né? Eu moro num prédio. Tem pessoas que eu nunca encontro. E tem pessoas que eu não, encontro e seguidamente. deixa eu te lembrar que, assim, além da gente ter estudado junto, nós fomos atletas. Lembra que nós viajávamos para jogar? Nós fomos atletas. Sim. E Não, desse. é que eu divaguei ainda no The Ball, né? Eu divaguei, fui 11 anos no final que eu joguei. Guria, eu Olha já fui de só. tudo, seleção brasileira, gaúcha, eu fui, É, né? não, eu Eu fiquei fui na até o base, Daquezinho. viu? Eu fiquei na base, aí depois eu tive problema nos joelhos, que hoje eu sei o que era. Ai, olha, quando a gente entra para essa jornada do autoconhecimento, e aí tu começa a fazer uma retrospectiva da tua vida, gente, é muito incrível. É muito incrível, é maravilhoso, porque tudo fecha. E é engraçado que as coisas só vêm pra gente quando a gente está preparado para receber, né? Que às vezes tem coisas que a gente às vezes fica no escuro e não imagina que tá no escuro por muito tempo e quando vem a luz, você, gente, mas bom, eu tive várias situações que aconteceram tempos depois de alguma situação em si e eu disse, bom, é porque agora eu tava preparada e realmente, eu acho que agora eu tô preparada para essa informação, vamos dizer assim, né? E isso vai se construindo, vai fluindo, Aham. e o mais interessante é isso, né? Que quando as coisas realmente estão se encaminhando, elas começam a andar, parece que sozinha, não sozinha, a gente tem que trabalhar, Sim, mas que parece que tudo começa a se encaixar. vai Tudo fluindo. parece que não fica tão complicado, as coisas vão vindo, vai fluindo. Eu acho que Exato. isso é um bom indício, né, de que está acontecendo, que Sim. precisa acontecer, né? E aí, deixa eu te lembrar de uma outra coisa. Meu Quando Deus. tu tinha ainda o consultório, tu lembra que eu levei uma gata para ti que tinha sido atacada? Lembro, porque era tu, né? Mas porque agora do detalhe, pelo amor de Deus, não me faz Eu passar fiz vergonha um aquela mulher. vídeo, eu fiz um vídeo de todo o processo, né? Porque eu levei ela para você olhar, você me atendeu. Na época eu lembro até que eu nem te paguei na hora, eu fui te pagar depois. Tu foi super receptiva, tu me acolheu, daí eu te expliquei o que estava acontecendo. E aí depois, daí a gente até falou sobre espiritualidade. Meu Deus, guria, que memória é essa? Não, porque não tem como esquecer, Melissa, porque assim, ó, literalmente a gata, ela foi, eu tenho vídeo, tá salvo aqui no meu perfil, tem o vídeo dela, ela foi rasgada de fora a fora. Na época eu fazia o curso de formação com a Cristina Caire em São Paulo, pedi orientação, porque assim, os animais, eles sofrem ataques que seriam para nós. Então, assim, animais, crianças, eles têm essa sensibilidade. Especialmente Então, para eles. esses com 7 anos, né? Muito, muito. É uma Exatamente. conexão diferente, a ligação é direta, né? Exatamente. E aí, olha que interessante, porque assim, o meu reencontro com você, assim, mais marcante foi esse momento da gata. Porque a gente não se via há muitos anos mesmo. E aí, naquele momento, tu me acolheu, aí depois eu fiz todo o procedimento, eu tratei ela com reiki, com cromoterapia, ela sobreviveu, teve filhotes, então, assim, tem todo o desenrolar, né? Sim. Mas que tu fez parte disso. Que bom, fico feliz. Tu Ai, fico fez feliz. parte disso. É que tudo é um crescimento também, né? Ai, que coisa boa. Nossa. Mas, enfim, às vezes, a gente passa tantas coisas, passa pelas nossas mãos, né? Claro, tem muitas coisas que às vezes a gente lembra, mas que eu me fiquei chocada agora, tô lembrando que a gente conversou, né? Sim, sim. Porque justamente o fato ele foi tão traumático que naquele momento ali você me acolhendo, eu compartilhei contigo a percepção do que havia acontecido, né? Porque se a gente olhasse para a gatinha, ela não teria salvação, Sim. né? Se O a gente não impossível, tivesse. ele é impossível até tu acreditar que pode ser possível, né? Exatamente. Então, se a gente não tivesse esse outro olhar, esse outro entendimento, e por que que eu tô trazendo isso, né?
Porque essas ferramentas, como eu posso chamar, as abordagens que a gente usa hoje nas terapias, todas elas vão despertar dentro das pessoas essa capacidade de consertar aquilo que estão vivendo, né? Então, assim, tudo me Desde que leva. elas estejam preparadas também, né? É por Tem isso, né? por isso que essa coisa do aqui e agora, sabe? Porque assim, aqui e agora, o que que eu tenho para resolver? Vamos começar introduzindo esse assunto, né? Então, o que nós queremos abordar, o aprender a viver o agora, porque basicamente viver no passado, o passado na verdade é o que faz parte do nosso desenvolvimento. Nós honramos nosso passado, mas nós entendemos que nós precisamos aprender com ele e não viver nele. Viver nele é um processo depressivo, a gente começa a ficar muito se deprimindo e tentando resolver coisas que já passaram, que já foi. O que nós falamos há 10 minutos atrás já foi também. Então, essa é coisas que não voltam atrás. Então, o que nos resta? Aprender com o passado, para que nós possamos viver melhor o agora. Porque se nós não vivermos o agora, nós pensarmos no futuro, o futuro provoca ansiedade. Porque é pensar em algo sugestivo, porque não necessariamente vai acontecer o que nós estamos imaginando. Então, nesse limiar de pensar, de ver o passado como aprendizado e o futuro como uma soma de agoras, é que vai fazer com que seja mais leve a nossa caminhada. Nós conseguimos prestar atenção no que nós estamos fazendo. Uma vez eu estava vendo um vídeo falando sobre pessoas que às vezes estão, por exemplo, vendo agora a nossa live, mas estão pensando no que vão comer, no que se fechar a porta, ou seja, elas não estão vivendo, elas estão perdendo oportunidades de ver, de vivenciar o que está acontecendo neste momento na vida delas. Então, essa importância do que o agora pode impactar neste futuro que nós queremos construir. Exato. É que hoje a gente tem tantos estímulos, né? E Nossa. essa ansiedade que nos abraça, que nos consome, ela tem esses fatores, muitas vezes, fatores subliminares, né? Que ficam te roubando, né, o pensamento o tempo inteiro. Então, é muito desta consciência, né? Agora eu estou aqui falando com você, estou interagindo, então, para mim funciona muito a questão da percepção corporal, né? Se eu começo a perceber o meu corpo, eu consigo ficar aqui e agora. Então eu consigo dar total atenção para aquilo que a gente está aqui fazendo, falando, nos percebendo. E isso da expressão corporal mesmo, sabe? A respiração, isso me traz muito para aqui e agora. E é uma coisa que eu costumo fazer em atendimento para que a pessoa experiencie isso, sabe? Na prática, um exemplo que me veio agora, porque muitas vezes a gente está fazendo alguma prática, promovendo algum trabalho e a gente não se percebe o nosso corpo falando. Por exemplo, relaxa, vamos relaxar, relaxa, tá? Muito subjetivo. Mas começa a relaxar a sua mão. Quando a gente vê, a gente está fechado. A gente vê, sabe? A gente vai começando a gente não se percebe. A gente também se perceber como pessoa. Então, o que o corpo da gente fala com a gente mesmo, né? E a gente, na percepção do toque, na percepção do movimento, a gente consegue perceber isso também é viver o agora, né? Muito. E olha, isso é tão. Olha como é interessante, né? Porque essa automatização que a gente vive, a gente até no próprio banho, né? Quando tu vai tomar banho, é tão automático já a maneira como tu toma banho que muitas vezes tu perde a oportunidade de perceber até mesmo a tua pele, né? A gente tem muito aquele olhar crítico quando vai para frente do espelho, mas a gente perde de se conhecer mesmo através do próprio toque, Sim. né? Dessa conexão consigo.
eu tenho até um exemplo para compartilhar em relação à água em si. Eu sou uma pessoa que a água me limpa. Quando eu tô me sentindo um peso, ou fui para algum lugar que eu senti que muito movimento, muita muvuca, isso um pouco eu sou meio que uma esponja. Eu tento me proteger, mas às vezes não consigo. Então, Uhum. quando eu percebo que a tensão no meu corpo, a água que me limpa. Então, essa percepção corporal eu já tenho de muito tempo. Mas é que eu comecei a perceber que muitas vezes eu ia tomar banho com música. Porque eu amo música. Amo música pra tudo. Música pra story, música pra tudo para música, tudo. Vou pra academia, vou pra música, tudo música. Mas o que acontece? Eu prestava atenção na música ou no movimento que a música me fazia o meu corpo, né? Mas eu não prestava atenção no movimento da água sobre o meu corpo. Uau! E como isso é importante, essa concentração do que está acontecendo ali, da água tocando, né, dos receptores, todo esse estímulo que acontece. Gente, só um pouquinho, né? Perfeito. Comecei a tirar, mas para tu ver que, mas tu estava ouvindo música e tinha outro estímulo da música, que realmente a música, a batida me Uhum. estimula de diferentes formas. Mas ali era a hora do banho, né? Ali era a hora da Sim. limpeza, é diferente. Nossa, que lindo isso! Nossa, muito legal isso. Porque realmente, né? Agora tu fez eu lembrar que por vezes, quando na sessão do reiki, muitas vezes vem assim alguma orientação para a pessoa fazer alguma atividade realmente no chuveiro como limpeza, exatamente como tu descreveu, assim, sabe? Para limpar a energia, para ajudar nos pensamentos. E agora tu fez eu lembrar que essa semana até veio para uma cliente, assim, dela fazer um movimento, principalmente na região das costas dela, de perceber a água caindo, né? E veio de encontro a isso que tu tá falando, sabe? De tu se conectar e ter a percepção da água caindo nas costas, do quanto isso pode ser até, assim, aquela coisa massageadora, aquela coisa, né, que descarrega realmente aquele peso, né? Sim, não, isso é fato, né? Eu recordo também de momentos de dor de cabeça, algo nesse sentido, de mal-estar, de muitas vezes. Eu sou adepta a não tomar medicação. Eu tomo quando realmente preciso, mas eu procuro não tomar nenhum tipo de alopatia. Mas, Uhum. então, vamos voltar um pouco, tomava uma medicação e ia pro banho, e eu saía renovada do banho. Mas com o tempo eu fui percebendo o quanto as minhas dores de cabeça têm relações com a falta de água. Olha Que só. muitas pessoas ficam nessa alopatia, nesse ciclo da alopatia, Uhum. quando 90% da causa de uma dor de cabeça, na verdade, é somente falta de água. Nossa. Hoje a gente não se percebe que o nosso corpo é 70% água, basicamente. Ele precisa Sim. de água para tudo. Eu falo para minha filha, mas mamãe, eu não tô com sede. Mas o teu corpo não tem que esperar ter sede. Quando ele está com sede, ele está com muita sede. Está Uhum. faltando, ele está te clamando por água. Mas que nós possamos beber sem o corpo precisar, simplesmente para manter a hidratação. E se nós fazemos esse ciclo rotineiramente, dificilmente a gente vai ter dor de cabeça. A não ser, obviamente, de um estresse muito violento, alguma coisa que realmente mexeu. Mas 90% na base não é isso. É Sim. simplesmente o fato de tu não estar nutrindo teu corpo do principal fator que é de hidratação, que é a água, que é o que ele é composto, né? E é algo tão simples, né? Mas tu sabe, Melissa, que eu, pensando assim nisso que tu tá falando, eu me vejo nessa situação até porque, como a gente tem o hábito do chimarrão, a gente muitas vezes associa a quantidade de água por conta do chimarrão, mas não é a mesma coisa. Não Não. é a E isso mesma eu aprendi com coisa. uma Nutri. Quando eu tava amamentando a Isa, tinha que tomar, era 6 garrafinhas no mínimo de água por dia. Aí eu comecei a Uhum. fazer, verão, né? Chá gelado. Nossa, fazer chá gelado, umas coisa muito grande. Meu Deus, tomava horrores, né? Me achando. Sim. Aí fui numa Nutri.
Enfim, pegar algumas Lógico. dicas e tal. Aí ela me falou que o chá realmente é uma, duas xícaras por dia, três se quiser, mas não é para ser o substituto da água. Por quê? Porque no momento que ele é processado, ele busca o quê? Água para ser processado. Então ele vai, além de estar tomando menos água, ele está tirando a água da tua reserva para processar ele. Nossa, Acredita? olha só. Ah, Então, para tu ver, o chimarrão é a mesma coisa. O chimarrão tem o quê? Mate, né? A exato, erva mate. E exato. fora, eu sou a pessoa que coloca muito Sim. chá no meu chimarrão. Uhum. Então, assim, não é o chimarrão campeiro aqui que eu Não. faço, né? É com muito chá. Então, além disso, então tem todos esses atributos que fazem com que eles não é, ele não te hidrata. Claro, ele tem uma porção, porque ele tem parte de água, mas Uhum. ele, para ser processado, ele precisa usar a tua reserva natural. Então acaba que não é a opção de tu ficar bebendo e o tempo todo. Eu tinha uma amiga uma amiga não, uma conhecida na faculdade que ela foi fazer dieta e em vez de fazer dieta de normal, enfim, ela começou a tomar chimarrão toda vez que ela sentia fome. Ai, meu Ela Deus. vivia com chimarrão a tiracolo. Vivia. Tipo assim, o tempo inteiro ela estava tomando chimarrão. O tempo todo. E emagreceu? Emagreceu. Só que talvez os danos para o corpo no sentido de questão de alimentação, nutricional e provavelmente de hidratação, talvez não tenham ficado de um certo déficit, né? Porque ela emagreceu bastante, mas basicamente tomando muito chimarrão. Então a gente também saber os tipos de escolhas que a gente faz, né? No dia a É. dia. E eu vejo assim que a gente tem essa tendência da gente sempre querer fazer do nosso modo, né? Então, às vezes eu acho assim que às vezes a gente tem assim umas tendências que chega a ser engraçado. Por quê? Porque uma pessoa que ela se forma, que ela estuda, que ela é nutricionista, tu imagina, ela dedicou, né, tantos anos estudando, então assim, ela sabe o que ela está te passando, né? Ela sabe o que é o melhor para você. Mas aí a gente vai lá, consulta. Não, mas eu vou fazer do meu jeito, né? A, o ser humano, ele Sou tem eu, né? uma teimosia, ele tem umas coisas assim que, como aquelas piadas, né, que dizem que o ser humano tem que ser estudado. E realmente, né, por isso que a gente estuda tanto a mente humana para entender o comportamento, porque é tu, Estuda, tu estuda e não chega a lugar nenhum, né? é, sabe, Não chega no final, né? Isso. isso, porque assim, cada pessoa ela é um indivíduo único, então ela tem um processamento mental único, né? Uhum. E busca ajuda muitas vezes, algumas vezes ela vai lá, pede ajuda, ela recebe a orientação, mas ela resolve fazer do jeito dela. Porque principalmente a Assim, questão a questão de peso, né? Eu sempre falo, é super fácil você emagrecer, mas o manter, o manter. É que o o manter, segredo, tu virou uma chave, né? Tu virou uma chave. Aí teve uma modificação de conduta. Mas eu sou uma pessoa que tu tá falando de mim, né? Eu vou lá, ouço, até que eu falo pro nutricionista. Tu vai me dar aquelas coisas lá, porque eu não vou fazer. Me dá diquinhas sério? Eu não práticas, assim, me dá acredito diquinhas nisso. práticas da hidratação, do chá e tal e tal. Mas a diferença é que eu gosto de saber. Então eu tenho uma certa facilidade de ser autodidata. Então eu gosto de ir atrás Sim. das coisas, eu não faço de qualquer jeito. Mas, claro, obviamente que eu tenho meus deslizes, né? Açúcar e tal, enfim, né? Então, Ah, vai também mas esse então, assunto. olha, mas mesmo você não fazendo a risca o que ela te sugere, você valida todo o conhecimento dela buscando a certificação de uma profissional. Sim. Entende? É nesse sentido também, sabe? De assim, tudo bem, você conhecer o seu corpo, você, digamos assim, ter as tuas técnicas, mas é diferente de você não validar o profissional que se dedica a isso, sabe? Nesse sentido. Ok, tu vai lá, escuta, colhe, vê o que cabe, porque na verdade a gente nunca deixa de fazer
exatamente tudo que a pessoa nos sugeriu. A gente vai testando, daqui a pouco a gente vê, não, peraí, mas eu vou fazer o que ela me falou que tá dando mais resultado. Então, sempre tem essa compensação. A Marlene tá falando de outras pessoas, porque ela, como virginiana, obviamente que ela segue sua risca, né? É capaz. Eu já tive virginianos que compravam até balança. Desse gente, eu sou obrigada a pegar Sim, balança, mas eu só que me faltava, né? Enfim, eu também sou aquariana, da pá virada, né? Então, aquela coisa. Enfim, vou voltar. Eu queria entrar num outro tema contigo, Marley. A questão sim. das buscas por doses rápidas de dopamina. Que é quando tu começa a fazer várias coisas ao mesmo. As redes sociais são os grandes precursores. Porque parece que tu sempre quer estar tentando se alimentar daquilo, mas nada é o suficiente. É um Uhum. reels, é um vídeo, enfim, tu fica divagando entre as coisas, quando tu perde um bom tempo naquilo. Mas por que que isso acontece? Por que que isso tá, claro que tem relação com a ansiedade que tu acabaste de falar, né? Mas como isso está prevalente, e por mais que a gente entenda, por exemplo, as pessoas que têm TDAH precisa de doses de dopaminas porque eles estão sempre na busca, eles precisam de estímulos, estímulos. Mas o que a gente vê hoje são às vezes crianças procurando esses estímulos de uma maneira quase que descontrolada. Então tu não foca, o teu tempo às vezes o que que tu, como é que tu usufruiu aquele tempo? Tu ficou olhando o quê? Porque talvez nada, tu olhou, mas não olhou nada. Essa Exatamente. velocidade das coisas acontecendo, o que que tu falaria sobre isso, Marley? É, Melissa, tu vê que a gente vem de uma atualização de tempo que eu acredito que a gente está nesse auge da internet tem o que, uns 10 anos? Por aí, A né? internet começou em 96, se eu não me engano. Mas claro, aquela internet É, lenta, né? Mas não, mas eu começou digo a a caminhada mais ou menos para velocidade, nós, né? o que a gente tem de velocidade mesmo, eu entendo que deva ter em torno de uns 10 anos, assim, que a gente está nessa velocidade que ela se torna Ah, cada vez mais, né? sim, Então, olha, uma mais coisa que eu presente, né? percebo, isso, uma coisa mais presente e de mais fácil acesso. Ah, sim. Exatamente, agora tu concluiu, é isso aí, de mais fácil acesso. O que que eu percebo, tá? Porque tudo é uma construção. Então, como a gente tem aí essa construção de 10 anos, aonde a gente também foi recebendo essa dosagem da internet aos poucos, porque ela não chegou nessa velocidade que nós temos hoje, há 10 anos atrás. Ela foi sendo construída. Tu sabe que assim, a nossa geração, foi muito beneficiada, por assim dizer. A gente Nossa, pegou todas as fases, né? A gente nossa, ia na central telefônica, ou ia no orelhão fazer chamada. A gente pegou tudo, o telefone em casa, telefone não celular, né? O telefone normal, depois o celular, que é o celular grande. Então, a gente pegou. Nossa, não, a gente é privilegiado. A gente, pelo amor de Deus, a gente é privilegiado, né? Que a gente pegou todas as demais. etapas de. Gente, sério. E só que, cara, meio que foi de dose homeopática, foi crescendo, né? E a gente vai se adaptando e vai entrando, porque querendo ou não, hoje Então, em dia. por por isso que hoje a gente consegue ajudar melhor as pessoas que estão buscando ajuda nesse sentido. Por quê? Porque quem chegou com essa velocidade que a gente tem hoje pronto, já acessando Uhum. tudo isso, não teve essa homeopatia que nós tivemos desse progresso que foi lá desde o orelhão, né? A gente veio de um progresso. Tem pessoas que elas não tiveram esse progresso, né? Elas não tiveram essas fases, elas não tiveram esse acesso e já caíram direto com o smartphone na mão. A Sim. gente pega uma geração, vou dizer assim, pessoas de 50 para mais, que são pessoas que resistiram muito tempo à internet.
que não tinham Instagram, que não tinham Face, não tinham Orkut. Eram pessoas totalmente acessavam talvez a internet no trabalho. Só que agora elas têm um smartphone na mão que dá um excesso de informação e dopamina alucinada, na veia. E às vezes se perde, né? Total, porque assim, ó, tu saiu de nada para uma overdose. E Né? cada um também de um jeito, né? A minha mãe, por exemplo, ela se nega a passar um Pix, a aprender a passar Pix. Mas quando ela aprendeu como é que funcionava o Facebook, né? Principalmente o Facebook, né? Facebook ela gosta mais. Mas o Insta também. Às vezes ela se perde no tempo. Às vezes eu ia olhar no WhatsApp e dizer, mãe, mas o que tu tá fazendo às 3 da manhã, mãe? Né? Ah, minha filha, pois, né? Então, assim, a gente tem que cuidar esse descontrole. E às vezes, e também outra coisa que eu queria entrar num ponto é que existem pessoas que trocam o dia pela noite. Não questão de trabalho, mas trocam porque, eu sou noturno. Não tem nada de ser noturno, né? As pessoas foram criadas para ser diurnas. Elas acordaram, nascer o sol e dormirem quando o sol se põe. Então, quando tu muda essa tua programação normal, ciclo circadiano, ele fica perdido. Então, como às vezes a gente não percebe que a gente está de certa forma, se violando, porque a gente está fazendo coisas que não são naturais pra gente, a gente está forçando uma situação. Isso acontece bastante. Tanto que assim, eu acordo cedo. Muitas pessoas, quando eu falo que quando eu acordo, ficam, que isso? Pra que isso? Meu Deus! E eu acordo animadíssima. Eu já tive colegas na academia que olhavam pra mim, Melissa, eu odeio quem acorda bem-humorado. Então o problema é seu. Não é meu, não posso fazer nada. Mas né? E eu tento passar isso pra minha filha. De que cada dia que a gente acorda, que Deus nos dá a oportunidade de viver, né? Então a gente viver cada dia como se fosse, o presente, né? O presente, o viver hoje é o presente de cada dia. O amanhã tu não sabe se vai ter. A vida é um sopro. Mas que a gente possa ver a beleza em cada oportunidade, né? Nossa, Melissa, tu sabe que isso de acordar, agora eu tenho oscilado bastante, mas assim, eu sempre dou preferência por acordar às 5 horas da manhã, porque quando eu acordo e eu abro a porta da minha casa, a direção que o sol nasce, eu consigo ver todo o nascer do sol. Só que essa energia das 5 horas da manhã, o ar, sabe? Isso são percepções que quando a gente começa a se permitir, porque isso é uma permissão que tu tem que se dar. Quando tu começa a se permitir a se conectar com essa mudança energética, porque às 5 horas da manhã tu percebe que a energia fora da tua casa e dentro da casa tem diferença. E aí tu tá presente para o sol nascer e tu começa a ver essa movimentação energética mesmo, diferente, inclusive dentro da gente. Então, quando a gente se permite, isso é um presente que tu se dá para te se ver, se autoconhecer de uma maneira que talvez tu nunca tenha parado para pensar ou se permitido. Sim, eu gosto de dizer que nada como o silêncio da manhã. Porque não adianta, é diferente, não tem movimentação, tu ouvir passarinhos cantando, não é de forma alguma uma coisa impositiva. É gostoso tu poder presenciar isso. Então, só que assim, chega uma hora da noite, tô caindo, né? Tô caindo. Eu falo com umas amigas, né? Gente, se me convidar pra ir jantar à noite, não posso ir de vez em quando, tudo bem, né? Sim. Mas se o assunto não estiver bom, vou estar bocejando daqui a pouco, 9 horas, tô bocejando. Porque o meu corpo já. Se eu não tenho um estímulo, eu começo a declinar. Então, isso é porque o meu corpo se acostumou com isso. E a mesma maneira a minha filha. Ela tem a rotininha dela da manhã, né? Que ela estuda pela manhã. Ela, final de semana, eu deixo ela dormir quando ela quiser. 6h30, 7 horas, ela vai acordando. Sim. Porque já se tornou natural.
para ela. Muito bom. Então é isso, a gente fazer com que nós possamos despertar em nós o natural que tem dentro da gente. Exatamente. Exatamente. Até porque dentro da gente existe a farmácia interna. Nossa. Aonde tudo que você precisa tá ali. Né? E eu não sei se tu notou, Marley, que como tá voltando, aos pouquinhos, mas tá voltando aquela coisinha de pensar no que a avó indicava. Porque, claro, tem às vezes umas viagens, né? Mas tem muita coisa que tu olha que, meu Deus, poderia tirar muita. E também outra coisa que eu queria falar é tanto de a gente buscar voltar para as coisas mais naturais que tem, que são nos ofertadas, mas também da gente entender o entender o nosso corpo muitas vezes nos livra de danos futuros. Por exemplo, todas as doenças que requerem alopatia, medicação, elas têm muitos contras, muitas vezes mais contras do que prós para o tratamento em si. Sim. Mas a gente, através da linguagem corporal, que é uma grande ferramenta, a gente entender o que o nosso corpo quer dizer com aquela doença. Porque tudo tem um significado. Sim. Tudo tem um porquê, uma somatização, alguma coisa assim, na sua grande maioria. Então, a gente conseguir se perceber. Só que o autoconhecimento requer coragem, né? Porque a gente vai olhar para dentro, para as coisas que a gente gosta e nem tanto. E aceitar. Eu sempre falo que a gente ganha uma autorresponsabilidade assinada, né? Seu alvarazinho ali, ó. Autorresponsabilidade. Porque a gente está vivendo a vida que a gente fez, são as nossas escolhas, né? O que a gente está vivendo hoje são as nossas escolhas. O que a gente... As dificuldades, as facilidades, a aceitação, faz a retrospectiva, né? Faz uma avaliação. Para pensar. Uma vez eu fazendo um curso, e eu falei isso, né? Divagando sobre o assunto, eu falei que a vida é feita de escolhas. E a pessoa me perguntou, tá, mas se eu não quiser fazer nada? Isso também é uma escolha. Exato. Tá escolhendo não fazer nada. Então, tu não fazer nada não te exime de nada. Porque tudo que acontece contigo é permissível, é autopermissível. Tu tá permitindo que aconteça, independente do que seja. Então, isso tudo faz relação do que a gente se conhecer, né? E no momento que tu começa a entender como o teu corpo se manifesta, isso é um viver hoje, né? Eu comecei a desenvolver nos atendimentos com animais, o meu corpo reage quando eu chego no diagnóstico. Então, para ver se tem diagnóstico, que já chega o cliente, o doutor começa a falar, eu já sei o que é. Né? Mas às vezes alguma coisa mais elaborada, que tá um pouco obscuro, que a gente está cavando assim. Quando eu chego, quando a gente chega, o meu corpo ele se manifesta. E eu posso ir reto ali, porque é ali que é o negócio. Mas isso é se perceber. E isso ter o autoconhecimento, ter o autoconhecimento. E tu se permitir se ler. E isso também é vivenciar o presente, tu entender como é que o corpo reage a qualquer tipo de estímulo, né? Desde a água do banho até qualquer tipo de ação que a gente tenha perante pessoas ou a nós mesmos. Sim. E sabe, Melissa, que nesses 14 anos de atendimentos, né? É uma satisfação tão grande quando as clientes começam a se permitir a reconhecer o corpo dando sinais, né? Quando a gente vai trabalhando esses aspectos inconscientes, a barriguinha começa a sumir e aí ela vai detectando o que ela guardava, o que ela estava empurrando com a barriga. E aí as pessoas, elas acham isso mágico, mas na verdade isso é a vida. É a vida se mostrando, né? Exatamente assim, tu te torna o teu próprio observador
né? Tu mesmo é o teu próprio alquimista. Mas pode ter teu próprio algoz também, né? Sempre, sempre, até porque o inconsciente é o, né, é onde tá tudo ali. Então tu não sabe, né, quais É. são as tuas, eu sempre falo das genéticas emocionais. Porque Uhum, como na fecundação a gente traz essa carga de pai e mãe, tu uhum. não sabe o que está no teu inconsciente com relação a isso. Tu não sabe como foi o período da gestação, tudo que aconteceu, né? Hoje eu tô tendo assim experiências e feedbacks que eu até pretendo daqui a um tempo, assim, de acordo com a disponibilidade das pessoas que estão fazendo esse tratamento, que a gente venha abrir lives para que elas Sim. compartilhem das suas experiências, né? Porque esse autoconhecimento através da parte energética está abrindo muita percepção espiritual de dons. Porque o que atrapalha a pessoa de vivenciar o seu dom espiritual é a parte emocional. São os lixos emocionais, Uhum. O que a né? gente Que carrega. confunde a pessoa, que faz com que a pessoa não acredite naquilo que ela está canalizando, que faça com que ela não valide a sua intuição, que faça com que ela não dê atenção para os sinais. É tudo o lixo emocional que atrapalha. Quando E às vezes a gente cria novos lixos emocionais quando a gente se aproxima de pessoas que não nos agregam, vamos dizer assim. há o tempo E muitas vezes não inteiro. nos estimulam, nos criam barreiras. Quando a gente está indo para um caminho e a pessoa diz, mas esse mesmo caminho, tu tem certeza? Mas eu acho que não, né? Porque tem Aham, muitas pessoas que não enxergam na própria vivência as pessoas muitas vezes se transformam e que bom que elas mudaram, né? E muitas vezes mudam. sim, Então, isso assim, a gente também quando a gente buscar a validação não do outro, mas própria, da gente mesmo, e o exato. nosso corpo Uhum, ajuda muito nesse processo, mas também de procurar estar perto, rodeado de pessoas que estão ali para ser auxílio e não ser ponto de validação, mas que a gente possa ter só, vamos dizer assim, a socialização, a troca, mas que a sim. gente possa, primeiramente, antes de querer trocar com o outro, trocar com si mesmo. Ficou meio estranho isso, deu para entender, Não, né? A questão de a não gente deu, falar deu com a gente assim, mesmo, né? claro. Não, e até, Melissa, assim, eu acho pontual isso que tu trouxe, porque essa questão da validação, eu sempre lembro as pessoas que tudo é treino. Então, assim, desde o primeiro momento aonde a gente é inserido, que nós vamos para a escola na alfabetização, a gente já começa a aprender ali que a gente precisa ser validados. Então, essa questão do ser validado é uma coisa que nos acompanha desde o momento em que a gente vai para a creche, porque tu faz um trabalhinho, tu ganha um bom, tu ganha um pode melhorar, tu sempre está recebendo validação. Isso é treino. Aí a gente sai da creche, a gente vai para a escola, depois a gente vai para o trabalho, e aí assim, tudo requer validação. Então a gente é condicionados inconscientemente à validação. Quando tu começa a trilhar o caminho do autoconhecimento, que tu começa a acessar a espiritualidade, tu primeiro precisa desconstruir muita coisa dessa parte racional, Uhum, e aí entra a questão da validação. sim. E também tem mais agora um adendo que eu gostaria de fazer sobre isso, agora falando sobre alfabetização, tá? Dessa parte de astrologia que muito me cabe, que eu gosto muito. Mas o processo, como foi dado a alfabetização, o caminho que ela trilha, ela é muito favorável a pessoas que têm terra no mapa. Que são pessoas que têm o pé no chão, que gostam de fazer pelo certo, que vão, que trilham, aquela coisa Uhum. assim. Mas que Virginiana, Touro, Capricórnio, então eles são mais sérios, são mais aterrados, então é uma coisa mais centrada. Sim, Agora, tu vai pegar um ar, o ar viaja, entendeu? Viaja. Então, uh, o, o,
A água é muito lúdico, tem que ter cores, tem que ter histórias. E o Uhum. fogo é tudo muito rápido, tá? Mas é aí, é só isso, sabe? De também o que é interessante os professores que têm o dom de ver isso e estimular cada um. Porque muitas vezes eles vê todos como um só. Então acaba Exato. mais ainda, nesse sistema de validação, mais Uhum. ainda causando sofrimento. Porque uma pessoa que não é estimulada de uma forma lúdica, com coisas diferentes, ela não pode não ir bem porque aquilo não atrai ela viaja. Mas daí ela pode ser daqui a pouco, vamos dizer assim, Ela vai ter, travada. ela vai ter mais Vai ter dificuldades. dificuldade. É, Então, exatamente. daí que acontece? Eu não sou boa o suficiente, não consigo. Então, tudo a gente ter uma leitura do todo e perceber É. que as pessoas, desde a sua formação, que as crianças são adultos em Uhum. construção, Exato. entender as diferenças de cada um. Por É. isso que a gente fala, né? De a gente entender o nosso porquê, do que a Uhum. gente tem, como a gente se constrói e como a gente se comunica com a gente mesmo é de extrema importância. Não que os outros não tenham, É. mas. E tu sabe que tanto esse aspecto da astrologia que traz essas tendências, a programação neurolinguística também Ah, informa para a total. pessoa, né? Muito essa questão assim daquela pessoa que ela é sinestésica, que ela é Uhum. auditiva, que ela é visual, porque isso são canais que todos têm, mas que a forma de entendimento daquele conteúdo que está sendo passado para ela tem um grau maior dentro da personalidade de cada um, que pode ser o sinestésico, que pode ser o auditivo, que pode ser o visual. Então, isso também favorece essas tendências astrológicas. Sim. Essas informações elas vão sendo complementares. E tu sabe que essa questão da alfabetização, a gente mexe num vespeiro, porque assim, existe uma hierarquia, né, aonde escola, professores são todos submetidos a um sistema. O que Sim. Uhum. nós podemos fazer, nós como mães e como terapeutas, é a gente conseguir acessar os pais, trazer esse conhecimento para que eles, no meio familiar deles, consigam trazer esse acolhimento para a criança. Porque esse tipo de informação, a gente levando para a criança esse conhecimento para que ela possa se entender dessa predisposição dela, da personalidade dela, vai ajudar ela a não criar crenças negativas. Ela não é burra. Sim. Ela nunca vai ser burra, né? Ela Uhum. sempre vai ter pessoas que vão reconhecer a maneira como ela aprende na individualidade dela e ela vai ter lugares onde não se tem ainda, mas quando a família consegue fazer essa conexão com a criança, ela entende que o mundo é assim e que ela vai encontrar pessoas que vão compreender, outras não, mas ela vai ficar bem com ela mesma. Que esse é o mais Ontem, importante. ontem encontrei uma pessoa que nós divagando, né? Só para variar, nós divagando sobre um assunto, entramos nesse tema e ela me contando, compartilhou comigo que o filho dela, em uma escola X, tinha certa dificuldade por toda essa questão, assim, e chegou a ser chamado de anormal por pessoas do colégio. Pelo amor de Nossa. Deus, né? Ai, glória a Deus. Mas o que acontece? Ai, Ele conseguiu, com a base familiar e com as trocas, né? Porque também tem isso, né? Não necessariamente onde é que tu coloca é o melhor, né? É onde é que a exato. criança se adapta. Uhum, E uhum. hoje, esse rapaz, que é um homem hoje, ele tá fora do Brasil numa posição de destaque. Olha Porque ele conseguiu achar o só. que fazia sentido para ele, Exato, entende? Então, o que acontece? Se exato, ele ficasse nessa validação da escola, talvez ele não conseguisse nem evoluir. Porque, exatamente. as pessoas, às vezes, que não têm entendimento próprio, não conseguem se abrir para entender o outro. Também tem Uhum. isso, né? Também tem isso. Também tem isso, porque assim, se eu não passo pela essa experiência, como que eu posso oferecer para o meu filho, digamos assim, né?
uma experiência da qual eu desconheço, né? E Sim. uma outra coisa que eu acho que é importante a gente assim comentar é a respeito da questão espiritual, né? A gente tem assim crianças de muita sensibilidade espiritual que estão, né, cada vez mais sensíveis a essa percepção e que estão tendo dificuldades realmente desse padrão que a gente vive, né? Das pessoas não levarem em consideração isso também, né? Nessa sensibilidade, que tem muitos que vêm com uma sensibilidade aflorada que é impressionante, né? Então, eu penso que isso também é uma questão que é importante a gente também estar sensível a prestar atenção, né? Vou colocar meu óculos aqui, porque senão eu não consigo ver os. Sim, eu tô tentando responder umas. Vocês podem sempre mandar mensagem, né? Porque a gente vai divagando aqui, mas sempre a ideia é compartilhar. Ai, Mas que linda! Tu então, viu que a Flávia, tu viu que a Flávia comentou aqui que ela é libriana com ascendente em sim. aquário, e na escola ela estava sempre Não, viajando. eu, Então, eu tava respondendo, tu falando e que eu respondendo, porque é ar com ar, né? Então, aquariano, viu? ar. Libra, ar. Ar com ar, viaja, né? Voa, voa para qualquer lugar. Mas se bem aspectado, se entender o próprio poder interno, voa, mas voa para muito longe, né? Então, isso Exato. que é a magia do entender, do se entender, seja Sim. astrologicamente, seja PNL, temperamentos. Se tu vai começar a se visualizar nesse, independente do que seja, tu consegue perceber que eles vão para o mesmo lugar no que eles te orientam. Porque Uhum. a gente é uma pessoa só. E a gente Exato. conseguir se identificar na linguagem corporal, uma das minhas formações é a própria estrutura do Uhum. corpo. Isso também fala. Então, e às vezes ajuda muito uma pessoa que está tá lidando de uma certa forma a situação, até mesmo no trabalho, de tu às vezes dizer, essa pessoa não é para esse lado, é para o outro, lá ela vai render Exato. mais. Tu Aham. troca e rende. E ela, não era que ela era ruim, mas aquilo ali não fazia sentido, não evoluía. Então, a gente conseguir fazer esse auxílio. E isso tudo, as pessoas externas, como a gente está falando aqui, a gente está buscando compartilhar, a gente está querendo fazer com que as pessoas entendam que buscar informação sobre si próprio faz muito sentido. É o entender mais a fundo e sempre buscar se entender, que isso é o que vai fazer diferença. E o viver o hoje, que a gente está muito falando, no momento que a gente se conhece e a gente começa a entender como nós funcionamos, Uhum. é uma forma de viver o hoje. Porque a gente não está Total. pensando o que o nosso corpo está falando sobre o ontem, ou sobre o que vai acontecer Exato. amanhã, mas sobre o que está acontecendo nesse momento, né? Agora, exato. Exatamente. E aí a gente vê que é exatamente aquela fala que tu trouxe no início. Quando as coisas começam a acontecer, que tudo se alinha, é quando você tem esse conhecimento sobre si e você vai, então, alinhando passo a passo. Então, assim, vivendo um dia de cada vez a partir desse conhecimento, ele tende a te fortalecer para tudo, para as Tu sabe quem tu é, mudanças, né? tu vai se descobrir. Exatamente. Exatamente. E eu sempre brinco, né? As meninas, quando vêm para os atendimentos, a gente leva uma vida inteira. É, show, pô, tá? A gente aprende todos os dias, né? Exato. Dizem que se tu aprende uma coisa nova, uma coisa nova todo dia, tu já tá acima da média, que é o que a gente busca, né? Aprender. A gente tá sempre aprendendo, Sempre. independente. E às vezes a gente aprende que o que a gente aprendeu há 10 anos já não faz mais tanto sentido, que a gente pode transformar aquilo em um novo aprendizado, né? Então é isso, é a vida, né? A vida acontecendo. Exato. Marley, Sem dúvida. já Ai, passou olha uma só, hora. gente. Foi bom, né? Ai, guria, foi muito. Não, a Ai, gente vai ter que coisa fazer outro, boa. né? Não, tem muito assunto pra gente falar. Nossa. Eu quero agradecer a presença de todos aqui nessa live, a presença da Ai, Marley, que, meu Deus, muito obrigada. obrigada por ter Gratidão. aceitado o convite, por compartilhar o seu conhecimento. Coisa Com certeza vamos boa. marcar outro, porque o assunto Ah, fluiu, né? legal, legal. Muito obrigada mesmo Gente, pela oportunidade. Obrigadão. muito obrigada. Eu vou deixar gravada essa live, tanto aqui no Tá. meu, vou compartilhar em collab também com a Marley, no Show. Terapiras.
e nos vemos então no nosso próximo episódio na próxima quarta-feira. Fiquem bem. Maravilhoso. Beijos. Beijo. Brigadão, brigadão.